Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite, em que nós nos reunimos para cultuarmos ao Senhor, prestarmos a Ele culto. Sejam bem-vindos, tanto os presentes quanto os que estão nas suas casas, que estão chegando agora para participar do nosso estudo bíblico. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo alcance o coração de vocês nesta noite. Nós tivemos um pequeno problema técnico. Por causa disto, infelizmente atrasamos o início da nossa transmissão, mas estamos prontos para mais um encontro. E nós queremos cumprimentar você que está assistindo, está em casa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Iniciar este momento com oração, com súplicas, com intercessão por nós, para que o Espírito Santo nos inspire e nos conceda a dádiva de conhecer os mistérios de Deus e que os mesmos possam produzir muito impacto em nós. Enquanto você está chegando, se acomodando, eu cumprimento a Dona Graça, que está online. Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família, Dona Graça. É uma alegria sempre que a senhora se conecta com a nossa igreja, aí direto aí de Belo Horizonte, das Minas Gerais. Bom, grande abraço. A senhora coma um feijão tropeiro, um queijinho depois e um doce de leite de sobremesa e um café quente. Bom? Grande abraço para a senhora e para toda a sua família. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos louvores, rendemos adoração ao teu nome, que é acima de todos os nomes. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem dado. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela vida, pela existência. Muito obrigado, Senhor, porque podemos viver e glorificar o teu nome. Podemos experimentar a bondade do Senhor com o fôlego de vida. Podemos experimentar a bondade do Senhor com o alimento, com o riso de uma criança, com o canto dos pássaros, com o sol. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque também experimentamos a tua presença em nós através do teu Espírito Santo. Senhor, nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias de muita luta, em que nós precisamos de cuidados com as nossas emoções, com o nosso espírito, e por isso nós recorremos ao Senhor para que o Senhor fale conosco através da tua palavra e possa, Senhor, alimentar o nosso espírito, conceder ânimo, conceder forças, disposição para a vida, para os dias que são dias maus, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor está perto de nós. O Senhor está perto daqueles que o invocam. E nós invocamos a tua presença nesta noite. A tua presença. Invocamos também a manifestação poderosa do teu Espírito para quebrar as camadas de indiferença dos nossos corações, para quebrar as camadas produzidas pelo pecado, de dureza, de indiferença espiritual para com a tua realidade, para com a dor do próximo. Senhor, esteja conosco. Oramos pelo nosso país, oramos por todos os enlutados,
Senhor, nós oramos pela família do Major Olimpo, que perdeu a batalha hoje para o coronavírus, que o Senhor possa confortá-los de uma forma especial, Senhor. Oramos e pedimos a graça do Senhor sobre, ó Deus, o nosso estado, a nossa cidade, os nossos hospitais, os profissionais da saúde que estão, Senhor, nesse instante trabalhando nos plantões, nas UTIs, ó Deus, nos prontos-socorros dos hospitais, nas enfermarias, especialmente os que estão tratando os doentes de Covid. Senhor, restaura-lhes a força, o vigor, o ânimo. Nós oramos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Som. Por gentileza, se vocês em casa puderem avisar a gente, dar um feedback sobre a qualidade do som, vai nos ajudar bastante. Som. Baixo. Ok. Nós aguardamos. Bom, se houver algum imprevisto, pedimos a gentileza para que vocês avisem a gente. Há uma equipe aqui empenhada em produzir o melhor. Agora sim, está dizendo o Wellington. Obrigado, Wellington. Deus abençoe você, sua família, Celita, Noah e o Nick. Deus abençoe a dona Graça mais uma vez, dona Margarete Garcia e a irmã Fernanda. Deus abençoe vocês, tá bom? Quero que vocês... Melhorou, obrigado. Agora lhe ouço. Deus abençoe, dona Fernanda. Grande abraço para a senhora, tá bom? Hoje eu orei pela senhora e pela sua família. Tá ótimo, tá dizendo o Tiago. Eu quero que vocês, por gentileza, abram a Bíblia no livro de Efésios. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo de número 2. Capítulo 2 de Efésios. Meu professor dizia que é um capítulo que nós deveríamos saber de cor. Se tem um capítulo da Bíblia que deveríamos saber de cor, é Efésios 2. Versículo de número 8. Só o 8 e o 9, Rodrigo, por gentileza. Efésios 2, 8 a 9. Se você tem algum pedido de oração, nós gostaríamos que você inserisse no comentário. E no final nós vamos orar. Kleber orará pelos pedidos. Bom, Kleber, de oração que vocês, porventura, enviarem para a gente. Desde já, queridos, eu quero que vocês orem pelo Luiz. Eu não sei se ele está assistindo nosso estudo bíblico. O Luiz tinha uma cirurgia marcada já para ontem e infelizmente ele não pôde fazer. O cancelou devido à demanda do Covid. E a situação de saúde do Luiz não é das melhores. Ele precisa das nossas orações. Ele mandou uma mensagem agora que amanhã ele terá que passar por um exame num neurologista, porque ele sente um lado do corpo está paralisando. Então, orar pelo nosso irmão querido Luiz. Luiz,
Se você estiver assistindo o estudo, se sinta acolhido e abraçado por nós, tá bom, irmão? Nós vamos orar por você. Orassem também pelo pastor Márcio e a Cris. São confirmados com Covid. Hoje eu falei com ele disse que estava tendo febre desde ontem. Então, lembrar de orar pelo pastor Márcio e pela esposa dele, a Cris. Vocês encontraram Efésios 2, 8? Paulo diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Hoje nós vamos ver, queridos, a continuação dos nossos estudos sobre os atributos de Deus. Veremos hoje o atributo da graça. Bom, nós não iremos esgotar este assunto hoje, certamente. Nas próximas semanas iremos ver ainda esse tema e com certeza é o tema central do cristianismo. Bom, o que difere o cristianismo de todas as outras religiões que existem no mundo está relacionada a esta palavra, graça. O cristianismo é diferente por causa da graça de Deus. E é uma palavra que tem uma importância central em todo o Novo Testamento. Eu ouso dizer, repito e me perdoe a repetição, de que é a palavra-chave do cristianismo. E toda a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, no Novo Testamento estão relacionados diretamente à graça. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos correr bastante com a Bíblia hoje, em 1 Pedro, lá no final da Bíblia, primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5, e o verso de número 10. Toda a Trindade, nós vamos ver que toda a Trindade está vinculada à graça de Deus. 1 Pedro 5 e 10. Está assistindo. Um abraço, Luiz. Que Deus te abençoe, meu irmão. E o Deus de toda graça. Olha só, como que Deus é chamado para Pedro? Deus de toda graça. Não é de alguma graça, é de toda. Que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O Pai é chamado no Novo Testamento de Deus de toda graça. Vamos ver o que o Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo? Abram a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Depois de Timóteo, depois de Filemão, Hebreus. Hebreus 10, versículo de número 29. Imaginem, quanto mais severo
deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O Espírito Santo é conhecido no Novo Testamento como o Espírito da graça. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Versículo de número 11. Olha o que o texto diz. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são conhecidos por causa da sua graça. O próprio Evangelho, já que vocês estão em Atos, vamos comigo em Atos 20, versículo de número 24. Como é conhecido o Evangelho, as boas notícias, pela qual nós fomos salvos. Porém, esse é um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia. Se eu pudesse tatuá-lo, eu tatuaria em mim. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Coisa linda! O Evangelho é o anúncio da graça de Deus. A crença, queridos, que os apóstolos tiveram sobre a graça, a compreensão, a iluminação espiritual que eles tiveram sobre a graça de Deus, foi tão forte, foi tão impactante, que os levou a mudar a maneira que se escrevia no mundo antigo. Quando se escrevia uma carta no mundo antigo, geralmente eles começavam esta carta com um salve. E os apóstolos, filhos do seu tempo, mudam a maneira de se escrever. E eles vão escrever, começando as suas cartas, orando e pedindo a Deus pela graça dele. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1 e 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo começa a sua carta não mandando um salve, mas orando para que a graça e o fruto da graça, que é a paz, esteja com todos, destinatários da sua carta. E no término das cartas, olha só, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Vamos lá, já lemos 1 Pedro, agora vamos ler 2 Pedro 3 e 18. Olha como que Pedro termina a sua carta. Pelo contrário,
cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, olha a doxologia agora, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Do começo ao fim. Começa com graça, termina com graça, e no meio desses livros está a doutrina da graça de Deus. A graça é o assunto central dos livros do Novo Testamento. Agora você deve estar perguntando, o que é graça, pastor? E é sobre isso que eu quero explorar com vocês. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Se você quiser escrever, escreva aí. Para que você não esqueça disto. Graça é o favor imerecido de Deus. É o seu amor que nós não merecemos. Bom, graça é o favor imerecido de Deus. É o seu amor que não merecemos. A palavra graça na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, que foi escrito com a língua grega, ela tem o mesmo correspondente na língua hebraica. Na língua hebraica, do Antigo Testamento, a palavra graça significa o favor de um suplicante acha diante de um superior, de quem ele não pode reivindicar nada, nenhum tratamento favorável, como se isto lhe fosse por direito. Essa é uma definição técnica, extraída de um léxico. Mas eu vou tentar dizer para vocês. Graça é um pedido de alguém inferior, que suplica para alguém que lhe é superior, e a sua súplica é baseada apenas na boa vontade daquele a quem ele suplica, e não baseado em algum tipo de vínculo ou favor que o superior lhe deva. É uma pura expressão de bondade desimpedida. De tal forma que se essa pessoa recusar conceder aquilo que lhe é pedido, não deve haver nenhum tipo de censura por parte do suplicante. Porque ele não merece o que ele está pedindo. Logo, se alguém lhe recusar dar, ele não pode ficar nem um pouco chateado por não receber. Vamos ver o que a Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala sobre graça? Gênesis 33. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 33. E o verso de número 8. É o famoso encontro do Jacó com o seu irmão Esaú. Esaú queria matá-lo. Estava determinado a fazer. Mas ele não fez.
e o Jacó se encontra com o irmão. Olha só, Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos estes grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Olha, eu tenho uns presentes para te dar, Jacó. Então eu vim para dar esse presente para você como um favor, como uma graça, para tentar mudar o seu coração para que você não me mate. Há um exemplo em Ruth. Vamos ver. Lembram de Ruth? Preguei sobre a Ruth. Vocês lembram? Depois de Juízes, lá no começo da Bíblia, vem Ruth. Ruth, capítulo de número 2. Verso de número 2. A Ruth é pobre. A sua sogra, Noemi. Elas voltaram de Moabe. Elas não têm nada. A Ruth decide respigar, que é pegar aquilo que caía dos pés durante a colheita. Você sabe, pela lei de Israel, quando você ia colher, se algo caísse no momento da colheita, você não podia pegar aquilo que caía no chão. Era para os pobres que vinham no final do dia, passando pelos campos, recolhendo algumas coisas para eles. A Ruth vai respigar. É o equivalente a buscar latinha na rua. É o equivalente a abrir os cestos em busca de comida. E olha o que ela fala para a sogra dela, logo cedo. Deixe-me, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir. Essa é a palavra equivalente para graça. Fazer isto. Eu vou entrar nos campos e vou pedir. Eu sou moabita, sou estrangeira, não tenho nenhum vínculo com o povo de Israel. A lei existe para o povo de Israel, não se aplica a mim. Entretanto, eu vou pedir algo para alguém não baseado na lei, mas na graça. Versículo de número 10, de Ruth 2. A Ruth se encontra com o Boaz, o seu futuro marido, redentor, o resgatador. Lembram da história? Lembram que eu preguei e disse que Deus ia abençoar e levantar muitos Boaz aqui na igreja? Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, olha que coisa linda, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? A palavra favorecendo na língua hebraica é o equivalente para graça, favor, imerecido. E ela diz quem ela é uma estrangeira, ela não merece ser tratada deste jeito. Mas o Boaz não trata as pessoas com a lei, trata com a graça. Verso de número 13, do capítulo 2 de Ruth. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, porque a graça é superabundante. A graça não se esgota, pois me consolou.
e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Coisa linda. A graça abençoa, sem que as pessoas mereçam ser abençoadas. Bom? Então nós vimos que a graça é o favor imerecido. A graça é algo que é dado sem que o recipiente da doação, aquele que recebe a doação, na verdade, mereça. E a graça existe desde o Antigo Testamento. Querem abrir a Bíblia de vocês? Gênesis, capítulo de número 6. Este é um texto que a minha esposa veio perguntar para mim tempos atrás. Ela estava lendo a Bíblia. Ficou fascinada com essa história e veio me perguntar. Gênesis 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 3 gerações apenas. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor, encontrou graça aos olhos do Senhor. Deixa eu explicar aqui, queridos. Essa expressão, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, na nossa língua dá a impressão de que ele fez algo muito bom e Deus decidiu abençoar ele. Mas, na verdade, a ênfase do texto é que Deus decidiu abençoar o Noé, sem que o Noé tenha feito algo para merecê-lo. Deus decidiu preservar a raça humana a partir de Noé. Então ele escolhe o Noé e concede a sua graça ao Noé, para que através do Noé ele possa cumprir o seu propósito. Não é que o Noé era bom. Não é que o Noé era diferente dos outros homens da sua geração. Deus concedeu graça ao Noé e o separou para preservar a vida humana do dilúvio que em breve estaria por vir. Ok?
A graça de Deus está intimamente ligada ao seu amor, como eu disse. E também está ligada, queridos, a duas outras palavras que nós vamos ver agora, chamada misericórdia e compaixão de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido, é o seu amor que nós não merecemos. Mas a graça de Deus não é apenas o seu amor, é também a sua misericórdia. Quero que você abra a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 7. Antes de olharmos sobre a misericórdia de Deus e a sua compaixão, nós vamos dar uma olhada no amor. Vamos explorar mais um pouco sobre o amor de Deus e a relação desse amor com a graça. Deuteronômio 7. Verso de número 7 também. Por que Deus escolheu Israel para que Israel fosse o seu povo? Por que Deus escolheu a igreja para que a igreja fosse o povo de Deus hoje? Porque nós éramos os mais bonitos, moralmente superiores, pessoas especiais, fina, elegante, sincera. Lembram? Não. Tudo se resume na palavra graça. Por que Deus escolheu Israel e não escolheu o Egito? Graça, vamos ver? Deuteronômio 7, do versículo 6 até o 8. Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu. Olha o tema da eleição. Lá no Antigo Testamento. Para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu. Não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. Essa palavra amava na língua hebraica é abará, que é um amor eletivo, um amor especial. Mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Qual é a característica deste amor que nós acabamos de ler? É um amor espontâneo. É um amor seletivo, é um amor incondicional, é um amor imerecido, é um amor não solicitado. Agora eu convido você a abrir Deuteronômio 9, versículo 4 e 5. Olha o que Deus fala com a nação de Israel antes da nação de Israel entrar na terra prometida. Esta é a primeira parte do sermão de Moisés no alto do Monte Nebo. Moisés está olhando para a terra prometida, ele sabe que ele não vai entrar, porque Deus falou com ele que ele não haveria de entrar. Então ele está pregando um sermão. Terminará o sermão, ele morre, o seu corpo é escondido, há uma guerra entre o arcanjo Miguel e o príncipe das trevas pelo corpo de Moisés. E então,
a nação de Israel entra. Antes da entrada, Deus adverte o povo de Israel. E olha a advertência. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra, para que tomemos posse dela. Deus me abençoa porque eu sou uma boa pessoa. Essa é a lógica humana. A lógica humana, queridos, só um instante aqui, por gentileza. Tanto você que está em casa como os irmãos que estão aqui. A lógica humana é essa. Deus abençoa as boas pessoas. Eu era um garoto bagunceiro até o mês de novembro. No mês de dezembro eu procurava consertar os meus caminhos, porque eu queria um presente de Natal. Porque a lógica humana é essa. Deus sempre abençoa e dá tudo de bom para as pessoas boas. E Deus faz tudo de ruim para as pessoas más. Eu escutei uma coisa tão desagradável esses dias sobre o número de mortos do Covid, da boca de um crente. Mas é baseado nessa lógica da retribuição, da causa e do efeito, e da justiça retributiva. Quando vocês forem abençoados, não acreditem que é por causa da justiça de vocês. Pelo contrário, é por causa da maldade destas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ok? Deus nos abençoa com a salvação. Deus nos abençoa com a santificação. Deus nos abençoa com a justificação. E Deus nos abençoará com a glorificação futura, quando nós estivermos frente a frente com Ele naquele dia. E isto não é por causa da nossa justiça. Ainda no Antigo Testamento, abram a Bíblia de vocês. Em Oséias, capítulo de número 11. Um dos livros mais extraordinários da Bíblia. Vocês conhecem a história de Oséias? Os que estão presentes aqui, conhecem? Não? Vamos ler apenas o primeiro verso, não dá tempo da gente explorar os 11 versículos do 11º capítulo de Oséias. Olha o que ele diz. Olha o que o Senhor fala através do profeta. Quando Israel era menino, eu o amei. Esse verbo amar é graça. E do Egito chamei o meu filho.
Como que nós respondemos à graça de Deus? Olha o verso 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. O ser humano é bom? Quanto mais Deus amava, chamava, mais Israel fazia o quê? Se afastava dele. Portanto, queridos, este é o fundamento que eu quis explorar com vocês hoje sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Este amor imerecido pelos seres humanos. Como eu disse, amor é um equivalente à graça, mas também há outras expressões, como a misericórdia e a compaixão de Deus. Abram a Bíblia de vocês em Lamentações de Jeremias. Depois do profeta Jeremias vem o seu livro, que são chamados de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 22. Depois nós veremos o 31. É um poema. Capítulo 3 de Lamentações é o capítulo central do livro. Jeremias está chorando pela queda de Jerusalém. Os judeus nunca acreditavam, jamais. Eles não acreditavam que Deus seria capaz de permitir que uma outra nação viesse sobre eles, destruísse o templo deles e os levasse como cativos, escravos, para uma outra nação. Quando isso acontece, o profeta vai chorar, vai lamentar. Olha o que ele diz, verso de número 21. Quero trazer à memória, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Este é um verso da Bíblia para tatuar dentro do coração. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Verso 22, ele vai falar sobre o que é a esperança. Olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias aqui é a palavra hebraica para eshet. Quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Vocês lembram que a definição de graça o que é? Lembram? Favor imerecido de Deus. A misericórdia, que é equivalente à graça, na verdade é correlata à graça. É quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Nós não seremos consumidos por causa da misericórdia de Deus, que é a sua graça em ação. Todos nós deveríamos ser consumidos por causa dos nossos pecados. Não o seremos por causa da misericórdia de Deus. E a misericórdia, compaixão e graça, como eu disse, mas quero repetir para que isso fique bem guardado em nós, como termos correlatos, estão presentes no verso 30 do livro de Lamentações de Jeremias. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas.
O Senhor não rejeitará para sempre. Isso seja a nossa esperança nesses dias difíceis. Ainda que entristeça alguém, olha só, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Isso é para ser grifado na Bíblia. Compaixão e misericórdia e graça. Um tripé para todos nós. Tem uma tradução da Bíblia, se eu não me engano, a tradução brasileira. Eu não me recordo agora, faz muito tempo que eu não leio nesta Bíblia. Existe uma tradução da Sociedade Bíblica do Brasil chamada Tradução Brasileira. Ela diz o seguinte: misericórdia e compaixão sempre se traduz como amor constante. A ideia é, Deus tem um amor constante por nós. Os teólogos vão chamar isso de amor pactual. Pacto que ele fez com a gente, que é comparado a uma aliança que nunca será quebrada. Aleluia! A aliança que Deus fez conosco nunca será quebrada. E para que isso não seja apenas conceitual, os teólogos chamam de amor pactual de Deus conosco. Sua compaixão, sua misericórdia, a sua graça. Deus tem um amor constante por você, Josi. Por causa da fidelidade pactual dele. Ao fazer um pacto com você, ele prometeu a ele mesmo que ele nunca iria se esquecer de você. E ou abandoná-la. Isto é graça. Nós não merecíamos isto. Enfim, queridos, para resumir, graça é a palavra que expressa o amor de Deus, a bondade de Deus, espontânea em salvar pecadores, amando o não amável, fazendo uma aliança com eles, perdoando os seus pecados, aceitando-os, revelando-se a eles, comovendo-os em busca de uma resposta. A graça é o amor eletivo de Deus, mas o amor pactuante. É uma escolha gratuita de um Deus soberano. E esta graça tem um propósito. Que é o que nós iremos ver na semana que vem. Ela tem um propósito. E qual é o propósito? Eu vou adiantar. É transformar homens ímpios em homens santos. É salvar o homem de todo o mal. E trazer homens infelizes, ímpios, imundos, sujos pelos pecados, a uma vida de profunda felicidade. E biblicamente, o que é felicidade? Felicidade é conhecer a Deus e desfrutar deste Deus. Este é o conceito de graça, pelo qual o mundo foi transformado no primeiro século, pela pregação dos apóstolos. Um Deus que ama
aqueles que não merecem ser amados. Serem amados. E desculpa. Agora, queridos, quais são os desafios para nós? Preciso de 5 minutinhos. Nós vamos terminar. Nós pregamos a doutrina da graça. Ensinamos sobre a doutrina da graça. Mas apenas no púlpito não é o suficiente. Nós queremos que o Espírito Santo crie em nós uma cultura da graça. Certo? Só pregação e ensino sobre a graça não é o suficiente. É necessário que esse ensino, essas verdades gloriosas, desçam para o nosso coração e transborde nos nossos relacionamentos. O mundo haverá de conhecer Jesus através da igreja. E o mundo irá se encantar por Jesus através do que o mundo vê na igreja. Olha o desafio para nós. Evangelho de João, abre a Bíblia, por gentileza. Capítulo de número 13. Verso de número 34. Eu espero que vocês em casa não tenham encontrado. João 13 e 34. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós construímos uma catedral gigantesca em Balneário Camboriú? Tivemos uma estrutura fabulosa de igreja? Quando todos nós tivemos a capacidade de articular verbalmente todas as doutrinas do calvinismo? São fantásticas. Não. Quando nós tivermos amor uns pelos outros. A igreja de Jesus é conhecida pelo amor.
amem uns aos outros. Lembre-se, o amor é parte da graça. Nós amamos quem não merece ser amados. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe a palavra mérito no cristianismo. Mérito é o oposto de graça. Ninguém merece nada. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos o amor de Deus. Acabamos de ver. Nós não merecíamos as bênçãos que nós temos. A esposa que você não merece. A casa que você tem e não merece ter. O carro, família, graciosamente, Deus te deu. Agora, como que a igreja vive à luz disto? Ela é reprodutora desta cultura de graça. Pastor, eu não consigo perdoar aquele que feriu o meu coração, porque ele não merece o meu perdão. Mas quem está falando de merecimento? Essa palavra está lá fora. Sociedade. No reino de Deus, que é a igreja, é outro termo. Não existe mérito. Existe graça. Não mereça, fulano não merece o meu amor, pastor. Quem disse que alguém merece alguma coisa? Graça. Porque a doutrina, verdade, cria uma cultura de graça. Por isso que as pessoas não suportam o verdadeiro cristianismo. Porque todos nós temos um senso de justiça muito exacerbado. E o Evangelho afirma que a nossa justiça não é suficiente para agradar a justiça de Deus. Entretanto, ele providenciou uma justiça, o seu próprio Filho, que veio ao mundo, viveu uma vida sem pecado, obedeceu verdadeiramente a Deus, obedeceu ativamente a Deus, não quebrando nunca nenhum dos mandamentos. E mesmo assim ele morreu injustamente, porque a morte era designada apenas àqueles que haviam pecado. Mas ele nunca pecou. Ativamente ele foi obediente. E ele também foi obediente passivamente ao aceitar, como um cordeiro mudo, aquela morte na cruz. Portanto, por causa da obediência de Jesus, Deus está satisfeito conosco. Ele nos aceita por fé no sacrifício do Filho dele, não pela nossa justiça. Isto é o Evangelho. De tal forma, se você foi o pior bandido do Brasil, ou se você foi a pessoa moralmente mais correta, e hoje você está na igreja, você deve sempre dizer: eu sou o que sou, pela graça de Deus. Aliás, John Newton, o famoso compositor de hinos,
diz o seguinte: eu ainda não sou quem eu devo ser. Eu não sou quem eu quero ser. Mas graças a Deus, já não sou quem eu era. Pela graça de Deus. Amém? A doutrina da graça cria uma cultura de graça. Semana que vem nós veremos os propósitos desta graça. A relação entre a lei de Deus e a graça de Deus. E a maneira pela qual nós fomos chamados para viver debaixo da graça de Deus. Bom? Que Deus nos abençoe. Se houver alguma pergunta sobre este tema, sobretudo sobre o mérito. Quando eu falo sobre esse tema, as pessoas sempre vêm perguntar para mim: pastor, não existe mérito mesmo? Não. Se você tem dúvida, pode me mandar mensagens no particular, tá bom? Terei o maior prazer em conversar com você sobre isto. Mas que na sua casa haja uma cultura de graça. Aqui na igreja também, para que as pessoas possam escutar e de longe virem ouvir os sons da graça de Deus. Nós vamos orar, queridos, pelos nossos pedidos. Minha esposa está dizendo, que o Espírito Santo nos visite, nos encha, para usarmos de graça e misericórdia uns para com os outros. Enche-nos, ó Espírito. Isso só é possível pela tua obra em nós. Importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. Amém. Deus te abençoe, meu amor. Você me aceite com graça também. Suporte os meus erros, as minhas fraquezas, como você tem feito ao longo de todos esses anos. Queridos, nós vamos chamar o Kleber aqui para ele vir orar. Se alguém mais tem algum pedido de oração e quiser fazer, bom? É hora de nós intercedermos pelo nosso país, uns pelos outros e pelos pedidos que certamente aparecerão. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui. Vamos orar. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por mais esse momento, por mais esse estudo que tivemos, meu Pai amado. Obrigado pela tua palavra que foi exposta aqui. Agradeço também pela vida do Fábio, do nosso pastor, que veio aqui trazer a tua mensagem, meu Pai amado. Que o Senhor continue agindo na vida dele, concedendo sabedoria, discernimento e perseverança, meu Pai amado, para que ele continue honrando a ti, meu Pai amado, e trazendo a tua palavra para nós. Agradeço também pela vida de cada um que participou desse estudo bíblico, que esteve aqui nos assistindo, presencialmente ou à distância. Muito obrigado, meu Pai amado, pela vida de cada um. O Senhor toque no coração desses que assistiram, daqueles que não puderam assistir, que o Senhor toque na programação deles, que no próxima semana eles possam ouvir aqui ou pela distância mesmo, que eles possam assistir, meu Pai amado. Que eles possam aprender mais de Ti, que o Senhor toque no coração deles para que eles busquem mais a Ti, meu Pai amado. Eu venho agora colocar em Tua presença a vida do pastor Márcio, da esposa dele,
Que o Senhor haja na vida deles, meu Pai amado. Que o Senhor haja, restaure a saúde deles, livre eles desse Covid, que eles não sofram, meu Pai amado. Que esses sintomas que eles estão sentindo passem quanto antes, meu Pai amado. Também quero colocar em Tua presença a vida do Luiz, meu Pai amado. O Senhor sabe do que ele está passando, sabe da necessidade dele. O Senhor restaure a saúde dele, meu Pai amado. Tire todo o sofrimento que ele tenha, que ele está tendo. Restaure, meu Pai amado, a saúde dele, que ele retorne aos nossos cultos, aos nossos estudos, sem sofrimento, meu Pai amado. Cure a vida dele. E o Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor haja na vida dele, que se for de tua vontade, que ele não haja necessidade dele fazer a cirurgia, que isso o Senhor haja na vida dele conforme o teu desejo. Também quero pedir, meu Pai amado, pela vida de alguns irmãos nossos que se mudaram, quero colocar em tua presença a vida do Helder, da Patrícia, do Jorge e da Camila, dos filhos deles também. Que o Senhor abençoe a vida deles, meu Pai amado, onde quer que eles estejam. Que o Senhor haja na vida deles e que eles busquem a Ti acima de tudo, meu Pai amado. Peço também pela situação do nosso estado, do nosso Brasil, da nossa cidade. Que o Senhor restaure a saúde do Teu povo, meu Pai amado. Que o Senhor restaure e revigore cada um, meu Pai amado, desses que estão enfermos, desses que estão contagiados, meu Pai amado, pelo Covid. Que o Senhor cure, meu Pai amado, cure o Teu povo. E que o Senhor demonstre para cada um qual foi o motivo que o Senhor colocou esse vírus na vida de cada um, meu Pai amado. Que eles reconheçam o Senhor como Salvador. Que eles sejam abençoados por Ti, meu Pai amado. E também quero te pedir pela família das pessoas enlutadas. Que o Senhor preencha com o Teu amor essa perca, meu Pai amado. Que o Senhor preencha o coração de cada um que perdeu um ente querido, que perdeu um amigo. Que o Senhor preencha e supra essa necessidade da falta de cada um, meu Pai amado. E peço que o Senhor nos leve para casa em segurança, nos conceda uma noite de descanso, uma noite de restauração, e tenhamos um ótimo dia amanhã, meu Pai amado. Muito obrigado, é o que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oi? Graça. Dona Graça, nós vamos orar pela senhora e pela sua família agora, tá bom? Pai, alcança a Dona Graça, onde ela está agora, lá em Belo Horizonte. Cuide dela, de toda a sua família, sua filha, o seu genro. Oro pelo Mineiro, pela Patrícia, todos do círculo da Dona Graça. Proteja ela, Senhor. Observa do contágio deste vírus, proteja os seus, guarde-os, sustente-os e livra-os do mal. Acompanhe, Senhor, os pensamentos e sentimentos deles e os leve para perto de Ti, Senhor. Lugar da confiança e da segurança verdadeira. Glorifica o Teu nome. Abençoe as nossas vidas. Nós te pedimos isto e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.